Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Valente e esse é um programa mais informal da Liter. Um espaço para a gente refletir, para conversar, para pensar sobre as coisas que a gente gosta, mas de uma outra maneira. Então, prepara o seu café e vamos começar. O que uma música do Baco Exu do Blues tem a ver com um conto escrito por um dos maiores escritores argentinos de todos os tempos? Vem que eu te conto. Eu nunca fui muito fã do Baco Exu do Blues. Eu gosto muito de rap, mas eu sou mais chegado numa outra galera, e acho que talvez por uma questão geracional mesmo. Acho que o Baco, ele conversa mais com uma galera mais jovem. Isso ficou bem claro quando eu fui num show dele. A molecada lá tava pirando, achando o máximo aquele rolê de acender cigarro no palco e tal. Eu não curti. Mas isso não quer dizer que o cara não seja bom e que ele não tenha bons trabalhos. Aliás, pelo contrário, tá? É evidente que tem muita coisa muito bacana ali. Em especial no álbum que ele lançou em 2018, o Bluesman. Baita produção e, aliás, uma foto de capa, cara, memorável. Que coisa bonita. O disco passa por racismo, por ser um jovem negro e vencer na vida, e aqui é vencer no sentido de ganhar dinheiro mesmo, tá? Fala de afeto, da falta de afeto, de sexo, de solidão, de autoestima e de depressão. Aliás, esse é um tema que parece atravessar bastante a obra do Baco e se revela nas músicas de diversas formas. E ainda que eu não ouça o disco há muito tempo, tem uma canção que, caramba, eu lembro sempre, que é Minotauro de Borges. Esse título, claro, ele não vem por acaso. Ele vem de um conto do escritor Jorge Luiz Borges, chamado A Casa de Asterion, que é publicado num livro maravilhoso chamado O Aleph, de 1949, um dos maiores clássicos da literatura argentina. Borges é um cara genial e primoroso, vale muito a pena conhecê-lo. Ele trata dos grandes conflitos e valores humanos, como o desejo de eternidade, a soberba, a relação que a gente constrói com o tempo, e sempre numa linguagem muito simbólica. E nesse livro e nesse conto não é nada diferente. A história em questão é uma releitura do mito do Minotauro, lembra dele? Na versão mais comum, o mito grego aponta que esse monstro, que é metade homem e metade touro, ele é a marca de uma punição dos deuses. Eu te explico, vamos lá. O rei Minos havia pedido, em uma prece, um touro branco como um sinal de aprovação do seu reinado, que estava ameaçado nessa época. O touro seria uma espécie de prova de que os deuses estariam do lado dele. E Minos é atendido, o touro é dado, mas com uma condição. Ele deveria ser sacrificado como oferenda aos deuses que deram aquele presente a Minos. Acontece que o rei não faz isso, ele não cumpre a parte dele no trato porque ele acha o touro muito bonito e fica com pena. E aí, cara, aprende uma parada. Não se brinca com os deuses. Como punição, Afrodite, a deusa do amor, faz com que a esposa de Minos se apaixone pelo touro. Pois é, e ainda pior, engravide dele. O filho que nasce dessa união adúltera e bestial é o Minotauro, cujo nome, aliás, significa o touro de Minos. E agora você entende que esse nome é um nome bem cruel. Minos, então, constrói um labirinto para abrigar o monstro, que anos mais tarde vai ser morto pelo herói Teseu. Acontece que Minotauro é só o nome pejorativo pelo qual essa criatura ficou sendo chamada. Seu real nome, dado pela mãe, é Asterion, que é uma homenagem ao pai adotivo do rei Minos. Isso significa muita coisa, tá? Ter um nome é ser alguém, é ter uma identidade. E é isso que Borges aproveita no conto dele. A Casa de Asterion é um texto muito curto, tá? Você encontra facinho na internet para ler. E quem conta essa história pra gente é o próprio Minotauro. É ele quem fala para nós da casa dele, da história dele. É uma visão em primeira pessoa. A gente tem contato com a visão dele sobre a própria vida e aí tudo fica muito diferente. Em poucos parágrafos, a gente conhece um indivíduo que vive o drama de saber que é único, que não existe ninguém como ele no mundo e que justamente por isso ele sabe que nunca vai ser compreendido. Para os outros, ele sempre vai ser um monstro. Nunca vai ser alvo da empatia de ninguém, do afeto de ninguém, do carinho de ninguém. Porque empatia, carinho e afeto, elas nascem justamente da identificação, do reconhecimento da humanidade do outro. O filósofo britânico Nick Couldry, no livro Por que a Voz Importa, vai dizer que o direito à voz, o direito a contar a própria história, é o direito à existência. Porque se eu não sou dono da narrativa da minha vida, resta só a versão que os outros fazem de mim.
Absurdo isso, né? Que é o que ocorre hoje em grande medida com os povos indígenas aqui no país, com os moradores de rua, com transexuais. São pessoas que não têm o direito de contar a própria história e por isso acabam reduzidas a versões parciais, preconceituosas ou infantilizadas, criadas por terceiros. E cara, nada pior que isso. Asterion se destaca na multidão, os olhos se fixam nele, é impossível ignorar. Ele é metade touro, metade gente. Mas ele não tem voz, ele não é ouvido, não é perguntado nunca. E por isso está sempre sozinho. É aí que entra a música do Baco. Nela, ele se coloca como um jovem negro que venceu. Ele diz: museus estão à procura de mármore negro para fazer uma estátua a mim. Diz que tem um nome gravado na história. O que, claro, é uma exaltação do próprio sucesso. Baco, como Asterion, se destaca dos demais. Mas assim como o Minotauro, Baco percebe que o sucesso traz a solidão, porque ao olhar para o lado, você vê que ninguém enxerga a pessoa que você é, mas vê só a imagem, a marca, só vê o monstro. E mesmo quando os dramas que isso traz se transformam em música, bom, o que é a música hoje senão um produto de consumo, sabe? É como colocar a própria dor numa embalagem e vender por aí. E é aí que você entende o refrão da música quando ele diz: bebo da depressão até que isso me transborde. Vencer me fez vilão. Eu sou o Minotauro de Borges. Sacou a tristeza que tem nisso? É como se ele dissesse: eu transformo os meus dramas, aquilo que eu tenho de mais doído, em produto. Sou julgado por isso, mas não consigo parar, porque foi justamente isso que me tirou da pobreza e do anonimato. Mas vai dar pra aguentar isso também até quando, sabe? Como eu disse, eu acho que o Baco, que é muito bom, ele conversa com uma geração que não é a minha. E que talvez se identifique mais com o drama de explorar a própria exposição da própria imagem, do próprio corpo, dos problemas, enfim. E de alguma forma, no limite, acaba se tornando o refém disso. Dá uma ouvida na música ou ouve de novo, agora com essa conversa em mente. Lê o texto, né, que é bem fácil de você achar, como eu falei. Depois conta pra mim o que você achou, porque sobre isso eu sinceramente tenho muito mais dúvida do que resposta de fato. Um abraço pra você e até a próxima. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.